professores, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Pro Leônia e hoje nós voltamos com mais uma videoaula, nesta quinta-feira, nossa videoaula de revisão de história, onde vamos estar aqui aprendendo um pouco mais, não é? Revisando, reaprendendo, relembrando sobre os conteúdos que nós trabalhamos, ok? Durante todo o período que a gente, desde o início do ano até agora, não é? Em casa nós trabalhamos com alguns links voltados para esses conteúdos e nós hoje vamos dar uma repassada, uma revisada para que a gente possa desenvolver bem legal as nossas atividades avaliativas, ok? Então aqui nós temos a nossa revisão de história, certo? Esses aqui são os nossos conteúdos, não é? Os conteúdos que iremos revisar. As crianças e o tempo, as crianças do Brasil e do mundo, a criança e a sociedade, não é? As nossas diferenças, porque nós não somos iguais, e os grupos sociais, ok? Que é viver em sociedade. Eu espero que com esse vídeo possa ficar um pouco claro para vocês, para que a gente possa realizar as nossas atividades com bastante sucesso, certo? Vamos lá para o primeiro conteúdo. A criança e o tempo. Não é? A criança e o tempo. Quanto mais o tempo passa, você cresce. Você pensa, você é uma pessoa, né? Você cresce, se alimenta, você se desenvolve com o passar do tempo. Não é isso? Então, a criança, ela é um ser de luz, ela é um ser pensante, que deve ser valorizada. Lembrando que as crianças não são iguais, assim como as pessoas não são iguais, né? Os adultos de hoje são as crianças de ontem. Então, criança sempre merece toda a nossa atenção, certo? Então, aqui a gente pode observar, né? As crianças juntas. Todas são diferentes, todas têm comportamentos diferentes, não é? Todas vivem de formas diferentes, vêm de famílias diferentes. E aqui, ó, as crianças estão juntas, respeitando todas as diferenças umas das outras, não é? Essa imagem aqui mostra as crianças numa escola, em atividade, e a gente pode observar, não é? O gesto de cada um é diferente, o jeito de cada um é diferente, até o modo de sentar, de se comportar, não é? Então, mas a gente não pode deixar de respeitar as crianças, de saber que elas são seres que devem ser valorizados e respeitados, certo? Nós vamos ver aqui agora também as crianças no Brasil e no mundo, não é? A gente pensa que só existe crianças aqui no nosso país, no Brasil? Não. As crianças estão espalhadas por todo o mundo e os adultos que nós somos hoje são as crianças de ontem, porque as crianças, elas se desenvolvem, elas crescem, ficam adultas, né? As crianças vivem em lugares diferentes, é o que a Pro está querendo dizer. Não só tem crianças no nosso país, no Brasil. As crianças vivem também em outros países e em outros lugares, né? Em toda parte do planeta, na verdade. E você gosta de ser criança? Então, aí vocês já têm aqui uma atividade que vocês vão fazer no caderno brochura de história. Escreva um pequeno texto. Você gosta de ser criança? Por que você gosta de ser criança? Você vai explicar um pouquinho para a Pro sobre isso. Por que você gosta de ser criança? Ok? Você pode escrever aí um pequeno texto com mais ou menos 7 linhas no mínimo. E vocês podem estar aí usando a placa de produção textual. Certo? Então, aí já é uma atividade para vocês. Então, aqui a gente pode observar o que a Pro acabou de falar, né? Crianças por todo o planeta. Nosso planeta Terra, não é o planeta Terra que é formado por maior quantidade de água do que terra, que é a parte sólida, e em todo o nosso planeta existem crianças. E observem as diferenças, né? Diferença de cor, diferença do cabelo, não é isso? A diferença na pele, no jeito de ser, e a gente deve assim respeitar a diferença entre todas as crianças, certo? Então, aqui a Pro quer dizer que por todo o planeta e por todo o mundo existem crianças, certo? Vamos ver mais um pouquinho aqui. Precisamos viver em harmonia. As crianças principalmente, né? As crianças precisam de alegria, precisam de união, precisam de amor, precisam de respeito, precisam de justiça e principalmente de educação, não é? Porque, como a Pro já falou lá no início, os adultos de hoje são as crianças de ontem. E para que a gente cresça um adulto, não é? Justo, alegre, de respeito, que aprenda a instaurar a união entre as pessoas e com muito amor no coração, a gente depende da educação de quando somos crianças, né? Então, as crianças precisam de todos esses valores aqui, ó, não é? Que sejam garantidos no período em que ela é criança, certo?
Todas as crianças também têm uma forma de brincar diferente, assim como os brinquedos. Então, a gente sabe que aqui no tempo da Proleônia, não é? No tempo da Prohane, no tempo da Proilma, as crianças e os brinquedos eram diferentes. O tempo vai passando, as coisas vão evoluindo, não é? As crianças de hoje, na verdade, brincam com peão? Eu acho que não, né? Brincam com pipa? Até que aprovei um pouquinho nessa brincadeira de pipa. A boneca continua, a bola também, né? Mas a Pro quer dizer aqui que as crianças se desenvolvem, que o tempo passa e que as coisas mudam, não é isso? Os brinquedos de antigamente são diferentes dos brinquedos de hoje. A tecnologia avançou. Quais são os brinquedos que as pessoas querem utilizar hoje? Não é mais o peão. Não é? Hoje as crianças querem um tablet, as crianças querem ter um celular. Por quê? Porque a tecnologia avançou e as descobertas vão sendo feitas, né? Mas assim, boneca, bola, peão, pipa, a Pro quer dizer assim, que os brinquedos evoluem assim como as crianças, que as coisas mudam com o passar do tempo, certo? Vamos ver um pouquinho aqui também. Qual o seu brinquedo preferido? Mais uma atividade já em vídeo aqui. Qual é o seu brinquedo preferido? Vocês vão ilustrar, não é? Desenhar, podem estar fazendo isso no caderno de desenho. Vocês vão desenhar e vocês vão descrever o seu brinquedo. Como é o seu brinquedo preferido? Você vai escrever direitinho como ele é depois de ilustrar, certo? Vamos falar também aqui um pouquinho sobre criança e sociedade, né? A gente sabe que a sociedade são os grupos dos quais fazemos parte. Não é isso? Então, a criança e a sociedade. Sociedade é todo grupo que vivem, né, que vivemos partilhando. As crianças aprendem desde cedo a viver em grupos, respeitando as diferenças. Foi o que a Pro acabou de dizer, não é? Nós não podemos viver sozinhos, nós vivemos em grupo. O primeiro grupo social que nós fazemos parte é a família, em seguida vem a escola, e a gente deve estar inserido dentro desses ambientes, respeitando as pessoas, não é? Respeitando as diferenças, ok? Então, a criança e a sociedade. A criança precisa viver em sociedade. A criança precisa estar se desenvolvendo em ambientes que são diferentes, certo? Então, aqui a gente vai falar também um pouquinho sobre grupos sociais, né? Não podemos viver sozinhos. Nós aprendemos a viver em sociedade desde o momento do nosso nascimento. Por quê? Porque o primeiro grupo social que nós fazemos parte é a família, certo? Depois a gente vai para a escola, nós aprendemos a fazer parte de clubes, né, de grupos de esporte e de partido político. Por quê? Porque nós aprendemos a viver em grupo, compartilhar as coisas, não é? E respeitar as diferenças e as escolhas de todas as pessoas, certo? A Pro vai também dar agora para vocês outra atividade aí em caderno de desenho. Vocês podem estar aí desenhando a sua família, que é o primeiro grupo social do qual fazemos parte. Vocês vão desenhar a família e escrever o nome de todos os membros da sua família, certo? Então, hoje a gente fica por aqui, não é? Com a nossa videoaula de revisão de história, onde a gente pôde falar, não é? Das crianças. Observem aqui, né? Que as crianças vivem unidas, elas são de várias partes do mundo, não é? E elas também vivem em sociedade, não é? Esse aqui é o grupo social, o segundo, creio eu, que o segundo grupo social do que as crianças fazem parte, que é a escola, não é? O primeiro é a família, que a Pro já deu aí, não é? Anteriormente, uma atividade para desenhar a família, escrever o nome dos membros da sua família, certo? Então, a gente fica por aqui hoje com a nossa videoaula e vem aí a nossa atividade avaliativa de história e mostrem que vocês são capazes e que se desenvolveram, né? Que a Pro está esperando um resultado positivo de vocês, certo? Um beijo no coração e a Pro ama todos vocês e está morrendo de saudade. Beijão!